Vamos meditar no Salmo 4. Esse salmo, ele está muito conectado ao Salmo 3. E aí muitos estudiosos falam que Davi deve ter escrito junto ou no mesmo período, porque tem muitas semelhanças, você vai ver. E a gente vê que ao longo do tempo das igrejas, como o salmo foi escrito para ser cantado, né, como música dentro da igreja, do culto, por exemplo. Olha o título que o Salmo 4 tem. Para o mestre de música, não é? Que está escrito lá? Com instrumentos de cordas. Então foi feito para que o mestre da música tocasse com instrumento de cordas. Então eram louvores, né, em forma de oração, cantados dentro da igreja. O Salmo 3 parece que era para cultos matutinos pela manhã, que era usado, e o Salmo 4 usado para os cultos noturnos, né, ou vespertinos, à noite, ou no finalzinho da tarde, ok? Então, vamos ver o que a gente aprende sobre Deus nesse salmo. Salmo 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A gente já aprende várias características sobre o nosso Deus nesse versículo. O que você consegue ver aí? Aqui Davi, ele está pedindo para Deus responder a ele, né? Responde-me quando clamo. Parecendo que Deus, ele está ali ouvindo ele. E realmente no final do versículo 1, ele diz, ouve a minha oração. Assim como a gente falou no salmo anterior, no 3, o nosso Deus, ele é um Deus que ouve as nossas orações, ele não é surdo. Ele tem um ouvido atento aos seus filhos, ele ouve as nossas orações, sempre atento a nós, certo? Essa é uma característica, por isso temos que nos relacionar com ele, orar. E aí ele diz, ó Deus da minha justiça. Aqui Davi está reconhecendo que a justiça dele vem de Deus, que o nosso Deus, ele é justo juiz. A justiça de Deus é perfeita e ela não falha. Creia nisso no momento de dificuldade, de tribulação. Lembre aqui que Davi, ele estava enfrentando muitos inimigos. E um desses inimigos era o próprio filho dele, Absalão. Então, no meio de tanta injustiça, ele clama ao Deus dele, porque ele sabe, ele tem a convicção de que o Deus dele é justo, ele é justiça. Então ele clama com essa confiança em Deus. E aí tem mais, ele diz assim, na angústia me tens aliviado. Tamanha é a fé, a certeza, a confiança nesse Deus, e a gente vai ver que esse salmo fala muito sobre confiança em Deus, como o Salmo 3, a confiança dele é tão grande que ele diz que na angústia ele tem visto e ele tem a certeza que Deus tem aliviado. O alívio vem do Senhor. Então, essa é uma outra característica do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que traz alívio à alma. Não importa a tribulação, não importa a angústia, não importa quão desafiador está a tua vida. Deus, ele traz alívio. Creia nisso. Busque isso e viva isso. Nosso Deus é alívio. E aí ele vai continuar. Tem misericórdia de mim. O que a gente aprende aqui sobre Deus? Deus, ele é misericordioso. Nosso Deus é cheio de misericórdia. Nosso Deus, ele está sempre trabalhando para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus, para que a gente seja obediente a ele. Então ele precisa muitas vezes nos exortar, nos disciplinar, mas as misericórdias do Senhor estão sempre sendo derramadas sobre nós. Até porque lembra que nós merecemos a ira de Deus diante do nosso pecado, merecemos a punição de Deus, mas pela misericórdia dele, ele envia o seu próprio Filho Jesus para morrer, pagar a dívida do pecado em nosso lugar. Então ele diz, a gente pode dizer como Davi, tem misericórdia de mim.
crendo que o nosso Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, como Jeremias diz em Lamentações. E aí ele diz, e ouve a minha oração, mais uma vez, né? Aquilo que eu falei, Deus ouve, Ele é misericordioso, Ele é justiça, Ele nos alivia. Foi tudo que a gente viu aqui nesse versículo. Pulando para o versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? É uma pergunta. Então lembra que aqui Davi era rei, mas muitos estavam contra ele. Então, ele estava passando grande vexame, grande vergonha, porque as pessoas não estavam dando a glória ao rei ou honrando a esse rei como a autoridade dada por Deus. Então, ele está sofrendo isso. E ele diz, até quando isso vai acontecer, homens? Aí terminando, e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Então ele está dizendo, esses homens, eles estão preferindo a vaidade. E aqui me parece por algumas formas que Davi trata, que ele está falando desses homens nobres, dos homens que tinham uma condição melhor financeira, né, dentro do povo. Esses homens, eles estão buscando muito mais vaidade, as coisas, as riquezas, coisas supérfluas do que buscando ao Senhor. E aí eles acabam buscando muito mais mentiras, acreditando em mentiras ali, ao invés de ouvir a autoridade vinda de Deus, tá ouvindo outras pessoas. Aí no versículo 3, Davi mostra, né, que esse Deus é um Deus que ouve, é um Deus que conhece todas as coisas. Olha aí, a soberania, porque quando ele diz assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, ele está dizendo assim, Deus, ele tem conhecimento sobre tudo. Nosso Deus, ele sonda os corações, ele conhece os nossos pecados, ele conhece os nossos pensamentos, por isso ele consegue distinguir, separar para si quem é piedoso. Então aqui é uma característica do nosso Deus, que ele está mostrando que Deus, ele é sábio, Deus é soberano, ele tem um controle sobre tudo, Deus, ele é onisciente, quer dizer, ele tem ciência de tudo, ele conhece todas as coisas, ele tem todo o entendimento e ele consegue separar os homens que são piedosos dos homens que são mundanos, né? Aqui o piedoso é aquele que busca um coração puro, que vive uma vida submissa a Deus, né? E Deus consegue olhar e saber quem é que está falando a verdade ou não, quem é que verdadeiramente está entregue ao Senhor. Então essa certeza de Davi diante da injustiça acalma o coração dele. Porque, poxa, eu tô passando injustiça, mas eu sei que o meu Deus, ele sonda o coração e ele sabe quem é que tá certo nessa situação. Se eu tô certa, se eu tô buscando a Deus, eu preciso me tranquilizar, né? Então ele diz, o Senhor distingue para si o piedoso. E aí, mais uma vez, ele vem colocar a característica de Deus aí de ouvir. Ele diz, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A certeza desse Deus é um Deus que está atento, é um Deus que tem os ouvidos atentos, atentos a nós, é um Deus que ouve, que não é indiferente. E isso traz tranquilidade também, saber que Deus, Ele é sábio e Ele distingue quem está certo e quem está errado, saber que esse Deus ouve ao nosso clamor, isso tem que trazer tranquilidade ao nosso coração. E a gente vai ver que Davi, ele tinha essa tranquilidade vinda do céu, vinda do Senhor. E aí agora, nesses próximos 2 versículos, Davi vai se virar para esses homens, né? Esses nobres aí que estão cegos, que estão enganados, que estão fazendo ele passar vexame, vai falar para eles, Davi vai trazer ordens, repreensões, orientações. E ele vai dizer assim, irai-vos e não pequeis. É possível se irar e não pecar? Sim, a Bíblia vai mostrar em algumas partes que existem 2 tipos de ira. Aquela ira que é santa,
que é aquela ira que luta contra o mal, contra o pecado, contra as pessoas que falam mal do Senhor, contra aqueles que ridicularizam Deus, e aí a gente se ira. E isso é uma ira santa, que você está buscando que a glória de Deus. Mas tem a ira pecaminosa, que é um grande problema que o cristão tem que abominar de sua vida. Essa ira pecaminosa com as coisas do mundo, né, no caso nos relacionamentos, através de brigas, essa ira, ela gera muitas vezes a inveja na nossa vida, ela gera o ódio na nossa vida, quer dizer, vai ficar remoendo todos os dias, aquela raiva, aquelas queixas contra a pessoa, isso vai se tornar um monstro, um ódio que vai te dominar, vai dominar teu comportamento, tuas ações, você vai parar de glorificar a Deus, e até o homicídio é uma consequência dessa ira pecaminosa. Você vai dizer, ai, Deus me livre, não, eu nunca vou matar ninguém. Mas nunca se esqueça dos ensinamentos de Jesus. No Novo Testamento, Jesus ele pega alguns mandamentos dos 10 mandamentos e ele traz reflexões profundas. Por exemplo, do não matarás. Jesus vai dizer que o não matarás não é só você pegar uma faca ou pegar alguma coisa e matar o outro. Na verdade, quando você cultiva o ódio contra alguém no seu coração e não resolve aquilo, você está matando aquela pessoa no teu coração. E aí você já está quebrando o mandamento de não matarás. Então, a gente passa a ser homicida quando a gente cultiva ódios no nosso coração. E isso vão trazer males terríveis à nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo doenças, estamos em sofrimento, porque a gente não perdoa, porque a gente está cultivando uma ira pecaminosa no nosso coração, que precisa ser tratada por Deus. Então Davi vai dar esse conselho, essa orientação: irai-vos e não pequeis. Busque somente a ira santa. E aí ele fala, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aqui fala-se um pouco, a gente pode pensar que muitas vezes quando a gente está com uma ira pecaminosa, a gente tem atitudes impulsivas, sem reflexões, e isso é terrível. Então Davi, quando diz consultai no travesseiro o coração, parece que ele quer que a gente esfrie a nossa cabeça, não haja precipitadamente, mas que a gente pare ali à noite ou algum momento que dê para ter uma reflexão do nosso coração com a ajuda do Santo Espírito em oração, buscando o Espírito Santo para que ele traga o entendimento se nós estamos em pecado ou não, né, se deve agir daquela forma ou não. Então tem esse momento sossegado de reflexão no seu coração com a ajuda do Espírito Santo, para que dê certo. E aí a consequência é que a gente sossega, né? E ele diz, e sossegai, porque aí a paz que vem do próprio Espírito Santo vai estar guardando o nosso coração diante desse momento de meditação e reflexão, certo? Já no versículo 5 ele vai trazer outras ordens, né? Ele vai dizer, ofereceis sacrifícios de justiça. Ele está querendo dizer, adorem a Deus, né? E esses homens estavam distantes do Senhor, esse povo que estava contra ele em guerra, né, estava indo contra o ungido de Deus, o rei, e sacrificando até para ídolos. E aqui ele vai dizer que a gente tem que oferecer sacrifícios de justiça ao único Senhor, Deus. Então ele está trazendo esse ensinamento a nós, adore a Deus nesses momentos de engano, de dificuldade, em que você não sabe como se posicionar, quem está certo, quem não está, momentos de confusão. Não priorize homens, não fique escutando somente palavras da boca dos homens, escute ao Senhor, adore a Ele, que a sua vida seja uma vida que glorifica ao Senhor, de obediência a Ele, e confiai nesse Deus. Então sempre a confiança, no salmo inteiro. A gente precisa aprender quem é o nosso Deus, as características dele, fortalecer a nossa fé nisso para que a gente tenha confiança no Senhor em toda e qualquer situação.
E aí no 6 ele vai dizer: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Olha aí os pessimistas, né? Os murmuradores, os insatisfeitos. Talvez eu ou você sejamos assim. Fica olhando para a dificuldade, para a tribulação e fica o quê? Cheio de pessimismo, só murmurando, só fazendo perguntas que não valem a pena, esquecendo quem Deus é. E ele está dizendo que tem muita gente que fica dizendo: quem que vai nos trazer o bem? Quem vai nos trazer agora, vai resolver essa situação? E agora? É como se eles estivessem dizendo: não há solução, não há ninguém que possa fazer isso. Né? E aí, Davi, ele tem a confiança dele em Deus, né? Ele tem essa intimidade com Deus para não ficar sendo contaminado pelos murmuradores e pessimistas. Então, ele vai clamar a esse Deus, ao seu Senhor, e ele vai dizer: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, porque eles sabem quem confiar. A nossa confiança não deve ser em homens. Nós não temos que ouvir a homens e nem temer a homens, somente confiar, ouvir e temer ao único Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, ao Todo-Poderoso. É a Ele quem devemos clamar e ouvir. Então pare de murmurar, busque a alegria que vem desse Senhor, a orientação que vem do teu Deus. E aí é isso, essa é a consequência na vida de Davi. Olha o versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Como a confiança dele está no Senhor, a satisfação, a alegria, a felicidade dele está unicamente em Deus. Mesmo no momento de tribulação, ele vai continuar confiando nesse Deus. Mesmo no momento que parece que está tudo arruinado, a esperança dele vem do Senhor. Então a alegria dele, a fonte dessa alegria é Deus e não as coisas deste mundo. E ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal. Quer dizer, em momento de grande alegria, né? Todo mundo sente alegria. Tá com uma fartura de cereal, fartura de vinho, abundância. Em momento de abundância, todo mundo sente alegria. Ele está dizendo que Deus está colocando naquele momento mais alegria no coração dele do que essas pessoas que estão distantes de Deus têm alegria na abundância. Quer dizer, como é que pode, num momento de preocupação, de dúvida, de tribulação, ele ter mais alegria do que os ricos, do que os poderosos, do que aqueles que conquistam e parecem que têm a vida perfeita? Porque isso tudo não traz alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor. A alegria do mundo é extremamente passageira, a alegria de Deus ela é eterna, tem promessas eternas. A alegria do mundo, ela até coloca um sorriso no rosto, mas ela não traz a alegria no coração. O coração permanece vazio. Passa-se um tempo, você quer mais, já não tem mais graça, você já quer outra coisa. Já a alegria do Senhor, ela enche o nosso coração. Ela nos torna satisfeitos, mesmo que em alguns momentos a gente tenha fraquezas, tenha dúvidas, mas a gente vai buscar no nosso Deus. Volta para a palavra do Senhor e novamente nos lembramos das bênçãos espirituais que vão encher novamente o nosso coração de muita alegria, né? Então, a alegria do mundo, ela não muda a nossa vida verdadeiramente. Ela traz mudanças ali no momento, mas não transforma o nosso coração, não nos tornam pessoas mais gratas. A alegria de Deus, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa vida. E ela nos torna capaz de, no meio da tribulação, do sofrimento, a gente dizer: como eu sou feliz em Deus. Ainda mais nós que já temos a revelação de Jesus Cristo, do Messias, do Salvador, que veio pagar a nossa dívida do pecado, nos livrou da ira de Deus, o maior terror na vida de qualquer ser humano, a ira de Deus. Nós fomos libertos disso, temos a promessa da vida eterna. Essa alegria muda e transforma a nossa vida. Vamos buscar essa alegria do Senhor e não a alegria do mundo em primeiro lugar, não, a alegria de Deus, como Davi estava fazendo. E qual é a consequência da nossa confiança no Senhor, de buscar alegria nele?
Qual é a consequência? Versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, Deus sendo a fonte da nossa alegria, Deus sendo a nossa confiança, tudo que nós vimos no Salmo. Deus, sabendo que Deus, Ele ouve a nossa oração, que Ele é sábio, Ele conhece tudo o que acontece no nosso coração. Deus sendo rico em misericórdia, Deus que traz alívio, o nosso Deus é aquele que traz alívio. Deus de justiça, que vai lutar contra todas as injustiças da nossa vida, se fortalecendo nisso e sabendo quem esse Deus é. Nós vamos conseguir, gente. Isso é real, isso é verdadeiro, está escrito aqui, e isso pode acontecer na minha e na sua vida. O salmista, ele deita em meio ao caos, em meio à tribulação, e ele logo pega no sono, porque a confiança dele está única e exclusivamente no Senhor. Não está em familiares, não está em filhos, não está em trabalho, não está na poupança, não está na conta do banco. A confiança dele está única e exclusivamente no Senhor, que é provedor de todas as coisas, que é soberano, que conhece tudo. É nesse Deus em que a nossa confiança deve estar. E nós vamos conseguir deitar e descansar e repousar, acalmar os pensamentos ruins, acalmar os pensamentos, as preocupações, as ansiedades. O nosso Deus é capaz de fazer isso, porque só o Senhor nos faz repousar seguros. A nossa confiança deve estar nele. O nosso Deus, então, é um Deus de descanso, é um Deus de repouso seguro. Busque isso no Senhor. E claro, tome conta da tua saúde, do teu corpo. Se alimente bem, faça exercício físico, cuide do corpo que o Senhor te deu. Isso tudo junto que vai fazer você dormir tranquilo. Que o Senhor seja louvado e que você possa buscar esse poder sobrenatural que vem da palavra do Senhor na tua vida. Amém.